Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje aqui deu um pane, não consegui gravar no Instagram. O pessoal do Instagram hoje ficou sem a live, porque eu não consegui. Infelizmente deu problema, deu um piti aqui e aí a gente acabou não conseguindo resolver. Então vamos começar? Gente, para quem não me conhece ainda, né? E para quem já me conhece, eu sou Gislene Cabral, trabalho com salgados e eu ensino pessoas a trabalharem com salgados, produzirem seus salgados e viverem da renda dos seus salgados. Eu ensino basicamente pessoas a se tornarem salgadeiros e salgadeiras de sucesso. Gislene, o que é salgadeiro e salgadeira de sucesso? Salgadeiro e salgadeira de sucesso nada mais é do que se tornar referência na área de salgados, aí na sua cidade, aí na sua região, aí no seu estado. E lucrar com isso, basicamente é isso. Produzir e lucrar com a venda de salgados. E é isso que eu faço. Além de ser salgadeira, eu ajudo outras pessoas que querem viver da renda, da venda, da produção e fazer essa sua principal fonte de renda para trabalhar aí com a sua casa, na sua família, para começar o seu negócio juntamente com os seus familiares, ou quiçá até se tornar um salgadeiro montando a sua lanchonete, expandindo o seu negócio, né? Nada é impossível, não é verdade? E é isso que eu quero, é realmente ajudar pessoas que querem trabalhar com a área de salgados a se tornarem salgadeiros e salgadeiras de sucesso. E o que eu vim falar aqui hoje? Hoje eu vim falar para vocês quais são os principais utensílios, quais são os principais maquinários que você precisa para começar a produzir seus salgados, para acabar de vez com essa objeção, para parar de falar para mim, não vou conseguir, não consigo, não tenho dinheiro para comprar uma máquina de salgados, não tenho dinheiro para comprar uma maceira, não tenho dinheiro para comprar freezer, para alugar um ponto comercial, entendeu? Hoje eu vim te falar para você que você é capaz sim, que é normal ter medo e que você não precisa de muitas coisas para você começar. Gente, eu vou contar uma história para vocês. Eu não sei se vocês já conhecem a minha história, mas quando eu comecei há 10 anos atrás, eu não tinha estrutura nenhuma. Eu não tinha maquinário, eu não tinha nenhuma mesa para me começar a produzir meus salgados. Não tinha nada. E eu fui lá e comecei. E sabe por que eu comecei? Porque é interessante você simplesmente passar por cima do seu medo, passar por cima da sua objeção e começar. E começar com o que você tem aí na sua casa. Porque é normal. É normal a gente ter medo, é normal a gente ter dúvidas, entendeu? Se vai dar certo, se não vai. É normal a gente colocar essa situação na frente e começar a acreditar que não vai dar certo. Porque, sinceramente, comodismo é fácil. É muito mais fácil você falar para mim que você não quer se tornar um salgadeiro de sucesso porque você não tem dinheiro para comprar uma máquina, ou porque você não tem dinheiro para comprar um cilindro, ou porque você não tem dinheiro para alugar um ponto comercial, do que você virar e falar o seguinte: eu vou começar. Eu vou começar com o que eu tenho na minha casa, vou montar minha lista de transmissão, vou começar a divulgar e vou expandir o meu negócio. É assim que funciona. Todas as vezes que você for começar,
e tira você da sua zona de conforto, ou até mesmo eu da minha zona de conforto, isso passa a ser incômodo, isso passa a ser um problema, porque nós somos seres humanos, e seres humanos, gente, eles se acostumam literalmente a viver na zona de conforto, eles se acostumam literalmente a colocar a culpa que eu não tenho dinheiro, ou que eu não tenho cilindro, ou que eu não tenho dinheiro para comprar uma máquina, ou que eu não tenho como alugar um ponto comercial, ou eu não sei produzir salgados, então por isso não vou começar. É muito mais fácil a gente falar desse jeito do que a gente sair dessa zona de conforto e buscar a solução real para os nossos problemas, né? E hoje eu quero falar para você que você é capaz sim, assim como eu fui. Assim como eu comecei a produzir com uma garrafa, lavei uma garrafa bem lavadinha de tubaína e comecei a produzir lá na minha casa, espichando a minha massa. Depois eu consegui vender, fui lá e comprei um rolo, aquele rolo que você abre pizza, que abre massa de macarrão, aquele rolo. Eu não tinha fritadeira, não tinha nem panela grande. A minha quantidade de massa que eu produzia era 1 litro, de 1 a 2 litros que eu produzia ali, que gerava de 2 a 3 quilos. E era o que eu tinha, e nem por isso foi um problema para mim parar. Porque você só consegue atingir o objetivo quando você passa por cima dessas objeções. Quando você para de culpar as outras coisas e começa a colocar a mão na massa, começa a produzir, começa a divulgar o seu trabalho e começa a viver dessa renda de trabalho. E eu vou te mostrar que você não precisa de muita coisa para você começar a produzir seus salgados na sua casa. Basicamente, gente, você já tem o que você precisa aí na sua casa. Porque eu tinha na minha. Eu tinha. Um fogão eu tenho certeza que você tem. Porque eu tenho. Né? E assim, normalmente a gente tem. O que é que eu precisei para começar? Uma panela, tá? De pote maior, para mim colocar uma quantidade de ingredientes aqui dentro que não vá transbordar. Aqui era onde eu produzia a minha massa. Um tachinho e uma peneira para mim poder fritar o meu salgado, porque eu não tinha fritadeira. E naquela época eu nem trabalhava com salgados de R$1 como eu trabalho hoje. Naquela época eu montava bandejinhas de salgados minis e vendia R$10, 50 salgadinhos. E foi assim que eu comecei a trabalhar com salgados. Eu produzia na minha casa, comecei a armazenar na minha geladeira e comecei então a divulgar o meu produto na universidade, nas escolas, na vizinhança. Para você ver a minha situação, eu não tinha nem celular, que hoje eu tenho um celular que eu posso estar gravando e postando. Posso estar tirando fotos e postando as fotos dos meus salgados. Posso estar divulgando para os meus clientes. Naquela época o meu celularzinho era daquele de abre e fecha só de teclinha. Então o máximo que eu podia fazer era ligar para um cliente ou mandar uma mensagem de texto. E mesmo assim, isso não impediu que eu continuasse. E mesmo assim, não impediu que eu falasse, desse um basta, falasse, chega, vou continuar, porque eu, Gislene, eu quero me tornar uma pessoa de sucesso. Eu quero dar uma condição de vida para os meus filhos, para minha família. Eu quero poder ter condição de ir no mercado comprar até uma bolacha a mais fora do meu orçamento, que parece tão simples e que não é para muitas pessoas, porque tem um orçamento limitado. É tudo contado.
E o salgado, ele me proporcionou isso. Então, basicamente, Gislene, você não tem um cilindro? Tenho. Hoje eu tenho cilindro. Não preciso nada mais do que um cilindro desse tamanho aqui. A não ser que você já queira montar uma fábrica. Não, eu quero começar montando uma fábrica aqui, que não é o que eu te aconselho também. Comece menor do que você é. Gislene, mas como assim? Comece menor do que você é. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você não tem o conhecimento do salgado, não tem o conhecimento da sua massa, não tem o conhecimento dos recheios que você precisa fazer, como que você quer investir um capital e abrir uma big de uma fábrica de salgados ou uma big de uma lanchonete? Primeiramente, você tem que começar devagar. Quando você começa devagar, quando você começa produzindo aos poucos, esse pouco vai fazer você crescer. Porque ali você aprende a qualificação da sua massa, a qualificação do seu recheio, a fritura. Não investe em maquinários que você não precisa. Porque o maior erro das pessoas é investir em maquinários que não precisam. Porque eu fiz isso também. Quando nós começamos, quando a gente começou a lucrar um pouquinho, primeira coisa que a gente fez foi correr para comprar uma fritadeira elétrica. Não vou trabalhar com esse tachinho mais, que o salgado não fica bom nesse tachinho. Vou comprar uma fritadeira elétrica. Fomos lá, misericórdia, meu Deus. Compramos um fogareiro, onde a chama pegava só por baixo do meu tachinho. O meu vendedor não tinha conhecimento, nós não tínhamos conhecimento do melhor material, do que ia deixar o nosso salgado melhor, o que era mais vantajoso financeiramente. E naquele momento, o que nós podíamos fazer era comprar aquilo ali. Compramos. Mas eu vou falar uma coisa para você. Com 2 dias nós tivemos que vender. Porque aquele tachinho ali, onde que era um fogareiro muito denso ali por debaixo, ele começou, devido ao óleo, você fritar, o óleo começou a espirrar por fora e começou a pegar fogo em tudo. Menina, foi um corre. Ficamos quase doidas. Perdemos dinheiro. Compramos na época por 200 e poucos reais, vendemos por 100 e pouco, porque não achava quem comprava. Aí vai de novo procurar uma outra fritadeira. E assim nós fomos perdendo. Comprava um cilindro que a pessoa, o vendedor falava, não, esse cilindro é bom, vai resolver seu problema. Chegava lá, o motor não aguentava, perdia o cilindro. E foi assim que a gente foi aprendendo. Mas você tem a oportunidade de aprender a começar devagar, porque assim você vai aprimorando aí no seu comércio, na sua lanchonete, na sua casa. Você começa a produzir seus salgados, você tem controle dos seus salgados, você começa a divulgar aos poucos, porque é de boca em boca que as pessoas vão conhecendo. Você não vai ter problema. Você imagina só, você pega uma grande quantidade de salgados e você não tem experiência em produzir aqueles salgados ou a fritar aqueles salgados. Você imagina o que pode acontecer? Você vai entregar para um cliente um salgado que não está de qualidade e ele vai sair falando de você. Vai sair falando da sua empresa, literalmente. E isso não é bom. Então, quando você for começar, comece devagar. Comece não colocando muita expectativa de que eu vou produzir, vou fazer minha lista de transmissão, vou começar a criar minha página, vou postar e vender 200, 300, 400, 500 salgados no dia e vou resolver. Literalmente, gente, não é assim que funciona. Não é desse jeito que funciona. E se você conseguir entender que é necessário você começar a produzir devagar,
começar a produzir com o que você tem na sua casa, porque dessa forma você vai conseguir produzir os salgados, vai se qualificar, vai vendo no que você está errando, não vai ter prejuízo de material, não vai ter prejuízo de salgados feitos, não vai ter prejuízo quando você entrega para o seu cliente vai falar que seu salgado não é bom. Então é necessário que toda vez que você inicia a trabalhar com algo que você não domina, não tem um conhecimento, inicie devagar, que eu te garanto, não demora muito, porque a frequência gera excelência. Se você começa a produzir, você começa a melhorar. Se você tem um controle da quantidade de sabores que você precisa, você tem o controle nos produtos que você precisa comprar. E assim, um vai falando para o outro, você começa a sua divulgação, você cria a sua lista de transmissão e você garante que o cliente que você entregar o seu salgado, ele vai ser um cliente que ele vai receber um salgado de qualidade, um salgado aonde ele vai te recomendar para outras pessoas e você só tende a crescer. Cislene, mas você não tem a máquina de fazer salgados? Tenho, eu tenho a máquina de fazer salgados. Porém, gente, para salgados de R$1, o custo de salgados de R$1 você precisa equilibrar. Você precisa equilibrar. Se você não equilibra o custo dele, você toma prejuízo. E não é interessante a pessoa tomar prejuízo, não é verdade? Você trabalhar um dia inteiro, conseguir vender uma grande quantidade e no final das contas, quando você fecha seu livro caixa do dia, você não tem o valor que você esperava. E principalmente para nós que trabalhamos com salgados de R$1, é necessário sim equilibrar a quantidade de produtos, os tipos de produtos, e a máquina literalmente para nós ela é essencial somente para os salgados de salsicha. Porque quando você vai controlar o produto, a quantidade de produto que você usa, ela gasta 2, 3 vezes mais necessariamente do que a nossa produção manualmente. Então assim, não é interessante você começar já investindo alto numa máquina, não é interessante você começar investindo alto em um cilindro industrial, ou você ir lá e abrir um ponto comercial e falar assim, agora eu vou começar e pronto. Comece na sua casa. E a partir daí, você só tende a crescer, só tende a evoluir. Eu me preocupo muito com isso, porque eu sofri essa situação. Eu passei por essa situação de não saber como lidar com isso. E mais, são poucas pessoas que passam essa informação para você. São poucas pessoas que tiram um tempinho e vai lá e fala para você que não há necessidade de você investir em uma quantidade grande de material se você ainda não tem o controle de como produzir seus salgados. E as pessoas são assim mesmo, nada errado com isso. Nada errado, não fique chateado, não leve pelo lado pessoal. Cada um age de um jeito. Então, se você tem a oportunidade de começar, comece com o que você tem na sua casa. A partir daí, você vai começar então a ganhar dinheiro e a investir no que você tem controle. Se você tem controle nos seus produtos, no seu maquinário, se você domina seu fogão, domina sua panela, domina o seu cilindro, você vai agregar valor em cima disso, porque você vai garantir que seu salgado saia de qualidade. Porque é nisso que nós temos que focar, no que nós temos controle. Se você não tem controle e investe em algo que você não tem conhecimento, a primeira coisa que acontece, gente, literalmente, é você se decepcionar. Você se decepciona porque você coloca uma expectativa muito grande.
Você acredita que aquilo dali você vai chegar, vai começar a trabalhar, vai aumentar a sua renda muito rápido, e aí você pega a única economia que você tem, leva e investe em maquinários que você não sabe nem por onde começar. Isso é bom? Não. Isso não é bom. Literalmente não é bom. Então, comece com o que você tem na sua casa. Não se preocupe se você tem dinheiro para investir em maquinário grande, se você tem dinheiro para comprar, ir lá e montar um ponto comercial. Não é interessante para você que você faça isso. É interessante que você comece produzindo pouco, comece produzindo com o que você tem na sua casa, e a partir daí você começa então a investir em materiais, em maquinários. Por que, Zislene? Porque, gente, aí você já tem domínio, aí você já conseguiu, aí você já sabe manusear um cilindro, já sabe a temperatura do seu óleo. Aí você, quando for comprar o seu maquinário, nenhum vendedor vai te passar uma informação irreal, porque você já tem o conhecimento. E assim você vai se adaptando. Vai chegar uma hora que as suas vendas de 100 vai passar para 200, vai passar para 300, vai passar para 500, vai passar para 1.000, 1.500 salgados num dia, e você vai falar assim para mim: eu não acredito. Pois acredite, é real, é real. Só que isso é aos poucos, é no dia a dia, é quando a pessoa conhece o seu produto, é quando a pessoa sabe da qualidade do seu salgado, é quando você aí consegue produzir uma demanda de salgados que você vai dar conta de entregar para o seu cliente. Aí sim, eu falo para você, está na hora de você expandir o seu negócio. Gente, você tem várias opções de expandir o seu negócio. Zislene, expandir como? Olha, eu tenho a minha lanchonete de R$1 fixa, localidade fixa, porém, eu distribuo salgados nas cidades para alguns pontos aonde eu coloco as pessoas trabalharem para venderem para mim. Olha que interessante. Eu pago essas pessoas, estipulo a quantidade de valores que ela precisa vender diariamente, e assim a gente começa a divulgar o nosso salgado de região para região. E você começa então a aumentar a quantidade de pessoas que conhecem o salgado, vai aumentar a quantidade de pedidos, e você só tende a crescer cada vez mais. Mas quando eu comecei, literalmente eu vendia bandejinhas de salgados de porta em porta. Não tinha celular, não tinha internet, precisava produzir e vender, porque eu tinha que sustentar meus 3 filhos e tinha que me formar, porque eu vim do sítio, gente, pra cá, pra Rondonópolis, para fazer uma faculdade. Eu sou formada em biologia, eu sou bióloga. E daí você vai falar, Zislene, bióloga, de bióloga para salgadeira? Pois é. Sabe por que eu sou salgadeira? Porque eu amo o que eu faço. Eu amo literalmente produzir salgados. E é uma paixão minha, muito gratificante, quando um cliente meu recebe um produto e me manda aquela mensagem falando: nossa, é maravilhoso o seu salgado. Eu não acredito que é um salgado de R$1. Você entende? É satisfatório quando isso acontece. Porque eu falo direto para vocês, salgados de R$1 tem em toda Rondonópolis, está lotado. Mas salgado de R$1 com qualidade, você pode contar. Você conta nos dedos quantos salgados tem com qualidade.
Quantas pessoas que se preocupam realmente em entregar um produto de qualidade para o seu cliente? E realmente eu sou esse tipo de pessoa. Eu acredito que por meu cliente consumir o meu salgado, ele jamais pode consumir qualquer coisa. E é necessário. Foram anos de aperfeiçoamento, anos de qualificação numa massa, anos de aperfeiçoamento em produtos, ingredientes. Eu não uso ingredientes caros para fazer os meus salgados, não. Eu agrego valor em cima dele. O feitio de um refogamento de uma carne, de um frango, um presunto que eu uso, uma salsicha que eu entrego para o meu cliente, a massa de pastel nossa, que é massa caseira, fabricação própria da nossa família. Então, quando nós entregamos esse produto para o nosso cliente, ele está recebendo um produto de ótima qualidade. Mas para nós chegarmos a isso, gente, foram-se 10 anos. 10 anos. É por isso que eu falo para vocês, não comece investindo alto, comece devagar. Dá certo? Dá. Se você fizer o que eu falo para você fazer, as divulgações que você precisa trabalhar, a lista de transmissão que você precisa fazer com seus clientes, as postagens dos seus salgados, a montada ali, quando você monta, você agrega valor. Quando você manda um mimo para o seu cliente, isso daí vai fazer você ser o diferencial na sua cidade. Isso daí vai fazer com que você mostre para o seu cliente que ele é importante para você. E se você fizer isso, gente, literalmente, você não vai ser mais um salgado. Você vai ser a referência de salgados na sua cidade e na sua região. Então, gente, comece aos poucos, não crie grandes expectativas, não pegue todo o seu recurso financeiro e invista em maquinários. Você não precisa disso. Você vai começar a aperfeiçoar o seu salgado aos poucos, vai começar a utilizar o que você tem na sua casa. A partir daí, quando você começa a lucrar, você começa então a investir no que você precisa. Aí sim, você está no caminho certo. Aí sim, você manteve a sua base firme no chão e você simplesmente começou a investir no que realmente precisava, né? E se você fizer isso, literalmente, ninguém segura você aí não, viu? Porque aqui na minha região ninguém segurou eu não. Porque é assim mesmo. Você precisa criar metas, você precisa planejar, criar metas de 6 em 6 meses e superar aquelas metas. Você precisa entender que de um ponto A para um ponto B existe um trajeto. E para você sair do ponto A para o ponto B, atravessar esse caminho. E é muito mais fácil você atravessar esse caminho quando você tem informação, quando você inicia trabalhando aos poucos, produzindo aos poucos, garantindo um salgado de qualidade, garantindo que o seu cliente ele vai receber literalmente um salgado bom e de qualidade e garantindo que quando ele falar de você, você vai ser a referência de salgados aí na sua cidade, na sua região. Eu espero que se você sair daqui hoje entendendo que você investir alto não significa que você vai explodir aí na sua cidade de vender, no seu estado de vender. Isso não garante estabilidade de nenhum salgadeiro de sucesso. Pode facilitar, mas não garante que ele vai ser um salgadeiro, uma salgadeira de sucesso. Um salgadeiro e uma salgadeira de sucesso, você precisa ter conhecimento de tudo que você está fazendo. E conhecimento
é a chave para você começar, se manter e se tornar um salgadeiro ganhando de 2 a 4 mil mensal com vendas de salgados. Eu conheço pessoas que vendem muito mais disso, que lucram muito mais disso no mês, trabalhando somente com vendas de salgados. E é isso, gente. Ter consciência, colocar a cabeça no lugar e começar a trabalhar. Você só vai entender quando você literalmente começar a trabalhar. Aí sim, você vai ver o que você precisa. Vendo o que você precisa, você melhora, se qualifica e vamos que vamos trabalhar, né? Gente, olha, às vezes vocês ainda não estão acompanhando todo o meu conteúdo. Igual eu falei pra vocês hoje, não consegui o Instagram hoje não consegui entrar, eu não sei o que aconteceu, o pessoal do Instagram ficou sem ver o conteúdo. E é chato porque quando você faz um compromisso de estar ali falando, as pessoas esperam que você esteja lá, né? Mas vou estar arrumando essa semana porque quinta-feira, hoje é terça-feira nós temos live de novo, né? E na terça-feira nós vamos produzir salgados. E produção de salgados nós precisamos mostrar tanto para o Instagram quanto para o Facebook. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário que nós vamos te responder com todo o coração. Se eu não conseguir responder na hora, eu respondo depois, mas que eu não deixo você com dúvidas, eu não vou deixar você com dúvidas, tá? Para quem ainda não se inscreveu no canal no YouTube, tem muitos vídeos no YouTube legal, muitas dicas, muitos vídeos de congelamento, vídeos de como você se tornar um salgadeiro de sucesso, vídeos que mostram você a tirar o ar do seu salgado. Tem muitas dicas valiosas lá. Se você não acompanhar essas dicas, você não vai conseguir então tirar todas as objeções aí para você se tornar um salgadeiro de sucesso. E hoje o que eu tinha para falar para vocês é isso, né? Aí eu vou ficando por aqui. Espero vocês na terça-feira. Terça-feira nós vamos produzir salgados. Aí eu estou pensando também em questão do horário da live. Eu estou achando 7h30 um horário muito tarde. Vamos estar vendo aí se a gente consegue mudar para 6h30 da tarde. Ou não sei, vamos ver como que a gente vai fazer para não ficar um horário ruim para vocês e nem um horário ruim para mim, né? Que o intuito é vocês acompanharem, tirarem suas dúvidas e resolverem todas as objeções para você se tornar um salgadeiro de sucesso aí na sua região, na sua cidade, quiçá no Brasil todo, né? Eu acredito que esse é o sonho de todos, se tornar um salgadeiro de sucesso no nosso Brasilzão. Meninas e meninos, fiquem com Deus, tenham uma boa noite, que Deus abençoe vocês e até a próxima.